Poderia se apresentar? Fala o seu nome, onde nasceu e quando. Meu nome é Juliana, eu nasci em Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro, e eu nasci 26 de janeiro de 1993. Qual a sua profissão, Juliana? Eu sou estudante de letras. Qual o primeiro livro que você se lembra de ter lido? Bom, eu li vários livros quando eu era criança. Li esses livros de contos de fadas, Três Porquinhos, Branca de Neve, blá. E poesia, eu lia muito poesia quando era criança, várias de poesia, José Paulo Paes, eu adorava as poesias de José Paulo Paes. Aliás, li uma poesia do José Paulo Paes na minha formatura da alfabetização. E, enfim, mas assim, o livro que me marcou, que me iniciou no mundo da leitura, foi O Mundo de Sofia, de Justin Gardner. E como você obtinha esses livros que você lia? Como que eu obtinha? É. Então, pela biblioteca da escola, na maioria das vezes. Pela biblioteca da escola, porque não tinha nenhum lugar que vendia perto de onde eu morava. Então era mais pela biblioteca da escola mesmo. E você falou do livro Mundo de Sofia, né? Que foi Isso. um dos primeiros assim que te marcou. Isso. Por que esse livro marcou você? Me marcou primeiro porque eu me identifiquei com a personagem e foi o primeiro romance, assim, sem ser os livros infantis. Foi o primeiro romance que eu li. A personagem me marcou porque eu tinha a idade dela na época que eu li, uns 15 anos. E também porque falava de filosofia e na época eu gostava bastante de filosofia e aquilo me despertou a vontade até de cursar filosofia no futuro, mas acabei mudando de ideia. Alguém lia pra você quando você era criança? Não. Que livros haviam assim na sua casa? Tinham livros na sua casa antes? Então, antes, quando eu era criança, não tinha livros de literatura. Tinha livros didáticos, mas de literatura não tinha não. Tinha os livros que a gente ganhava na escola de graça, do Ziraldo, Menino Maluquinho, essas coisas, mas não tinha livro de literatura. Você chegou a ler alguns desses livros que a escola deu? Lia todos, eu adorava. E geralmente eles ficavam guardados onde? No guarda-roupa mesmo. Quais eram as leituras na sua adolescência? Na minha adolescência, eu lia bastante romance policial, principalmente Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, e lia bastante os livros infanto-juvenis da Adelaide Carraro, que tinha o Estudante 1, Estudante 2, Estudante 3. Lia bastante Pedro Bandeira, que tinha Droga do Amor, Droga da Obediência, Marca de uma Lágrima, esses livros assim. E Harry Potter, o Hobbit, Os Anéis. Hoje, que tipo de livro você costuma ler? Hoje eu leio mais livros de literatura contemporânea e literatura angolana, assim, porque é o que me interessou depois que eu entrei na faculdade. Principalmente Bernardo Carvalho e Duarte Carvalho são os meus autores preferidos. E quantos livros por mês você geralmente lê? Hoje, depende. Tem meses que eu leio 10 livros, se for um livro pequeno, 5 livros. Tem meses que eu leio um livro, 2 livros. Depende do tamanho do livro, depende do quanto eu tenho que estudar aquele livro. Se eu tenho que estudar aquele livro ou se eu tenho que apenas ler por diversão. Então, depende da quantidade de coisas que eu estou fazendo. Enfim, uma série de fatores. Mas em geral, assim, de 1 a 5, mais ou menos. E onde você compra esses livros? Ou você ganha de presente? Então, eu ganho de presente alguns, de amigos, namorados, e a maioria eu compro em sebo, principalmente, e alguns eu pego na biblioteca da faculdade mesmo. E geralmente que horas você lê e onde você prefere ler? Bom, eu leio qualquer horário, desde que eu não esteja na faculdade. Desde que eu não esteja na faculdade, eu leio em qualquer horário.
quando eu chego da faculdade, eu leio de noite, de madrugada, durante o dia, no ônibus, na faculdade mesmo, esperando uma aula ou algum professor chegar, na biblioteca da faculdade. Em casa eu leio mais na sala, no quarto, no corredor. No corredor tem uma cadeira, uma mesa. Das leituras dos últimos 12 meses, quais as que mais marcou? As que mais marcaram você? Teve várias que me marcaram. Muitas leituras, mas assim, os que eu lembro agora que me marcaram mais foi o 9 Noites de Bernardo Carvalho. Marcou assim tanto que eu quero pesquisar ele na minha pós-graduação. E os livros de Guimarães Rosa, que eu fiz uma optativa na faculdade que era só sobre, na verdade eu estou fazendo ainda, que é só sobre Guimarães Rosa, e eu fiquei bem encantada com a leitura dele, porque eu tinha contato só com o Grande Sertão Veredas, e eu tive contato agora com livros de contos, e assim, eu percebi que como contista ele é maravilhoso, e principalmente primeiras histórias foi o livro que mais me encantou do Guimarães Rosa. Assim. E o que fez, assim, do trabalho de Guimarães Rosa fez você se encantar dessa forma? A forma dele escrever? Sim, a forma dele escrever, ele brinca com a palavra, sabe? É uma coisa bem artística e ele provoca um estranhamento no leitor, sabe? Ele mescla muito o erudito com o popular e vários neologismos, então assim, eu acho uma leitura bem interessante e é profunda, filosófica também. Enfim. Alguma coisa assim que você já leu que fez você lembrar de alguém? Um livro, uma história assim, fez você lembrar de alguém, ou porque a pessoa também gosta, ou... Muitos, na verdade. Eu leio muitos livros que me lembram meu namorado, por exemplo, porque a gente tem um gosto bem parecido de leitura, então sempre que eu tô lendo alguma coisa eu lembro dele. De Guimarães Rosa, por exemplo, eu sempre lembro porque ele gosta bastante de conto e desse estilo rosiano de escrever também atrai bastante ele, porque ele também escreve, enfim. E eu lembro bastante dele, assim. Tem outros casos mais específicos de leituras que eu lembro de outras pessoas, mas agora eu não vou lembrar. Tem alguma situação que você já tenha vivido e que parece com alguma coisa que você já leu? Situação que eu já tenho vivido? Se assemelha, assim, a alguma história que você... Acho que já, mas não tô lembrando de nada não. Deixa eu ver. Não lembro. Não lembro não. Tem, mas eu não lembro. Esse seu hábito de ler já te levou a fazer algum projeto, a criar alguma rede social para incentivar a leitura? Então, sim, eu criei uma rede social da teoria da literatura no Facebook e Twitter também, tem um Twitter da teoria da literatura. Eu fiz também um blog. Eu fiz um blog na minha adolescência e nesse blog eu fazia resenha de filmes e tal, e principalmente de literatura, e eu participava de desafios literários, não sei o quê. E fazia resenha de livros tipo Hobbit, Senhor dos Anéis, essas coisas. E depois eu fiz um blog recentemente de literatura colonial, neocolonial. E esse blog de literatura neocolonial, ele ainda tá no ar, na rede? Tá na rede. É literatura e colonialismo.blogspot.com.br. E o do Twitter e do Facebook então, o Twitter é Teoria da Literatura e o Facebook é Teoria da Literatura também. Por que você frequentemente lê? Você tem assim... Bom, porque eu gosto muito de ler. E a leitura permite várias coisas, né? Como aquele pensamento clichê de que a leitura, e que é verdade também, que a leitura leva você para outros lugares. E através da leitura você pode viajar no tempo e no espaço. E isso é bem verdade, assim. E a leitura permite isso, sabe? Então,
Você acha interessante presentear as pessoas com livros? Eu acho ótimo. E toda vez que eu vejo as pessoas, eu penso, caramba, essa pessoa tinha que ler tal livro. Aí eu vejo um livro na livraria e eu vejo, caramba, eu tenho que dar esse livro para essa pessoa. E eu gosto muito de dar livro, mesmo para pessoas que não leem, sabe? Eu gosto. Como forma de incentivo, né? Também. Juliana, o quanto você gostava de ler? Bom, eu gostava muito, muito mesmo. Teve uma época, foi a época que eu li a saga do Harry Potter. Acabou que até hoje eu não terminei por causa do episódio que aconteceu, vou falar. E, enfim, eu gostava tanto de ler que eu pegava de Harry Potter e ficava em casa lendo o dia inteiro, porque a gente é criança, então a gente, quando a gente não tá estudando na escola, a gente tá em casa fazendo nada, brincando. E eu ficava em casa lendo Harry Potter. E aí eu ficava lendo e eu sempre tive insônia. Às vezes eu acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e ia pra sala ler o Harry Potter. Na época eu tava no Harry Potter. Aí eu ficava lendo. Aí minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, ela acordava também, me via acordando, acordava também, ia pra sala e falava, lê em voz alta pra mim, por favor, quero saber do Harry Potter. Só que ela não gostava de ler, e até hoje não gosta muito. Mas ela gostava que eu lia pra ela, que eu lesse pra ela. Aí eu lia em voz alta pra ela Harry Potter 5 horas da manhã, e minha mãe acordava e via aquilo, eu achava muito estranho. E ela pensou que eu tava muito fanática quando eu tava lendo Harry Potter, sendo que era uma leitura normal. E também tem aquela questão do conservadorismo, da igreja e tal, e falando que Harry Potter era do diabo, era bruxa, não sei o que, era bruxo, bruxaria, feitiçaria, e ela me proibiu de ler Harry Potter. Ela falou, você não vai mais ler Harry Potter, você vai ficar um tempo sem ler, na verdade. Eu quero que você devolva esse livro amanhã na biblioteca e não leia e não traga mais livro. Aí do Harry Potter ou qualquer coisa parecida, de fantasia, essas coisas. Aí eu falei, ah não, mãe, mas eu gosto muito de Harry Potter, deixa eu terminar pelo menos esse livro. Eu já tava assim, sei lá, no Enigma do Príncipe, não lembro. E eu não cheguei a ler os últimos livros até hoje, desde aquela época ela me proibiu e acabou que depois eu não tive interesse de pegar os últimos. Aí ela falou, não, você vai devolver esse livro. Se você não devolver esse livro, eu vou ligar para a biblioteca da escola e vou falar para eles não deixarem você pegar mais livro. E eu fiquei pensando, nossa mãe, como assim? Eu nunca vi disso. Como que a pessoa vai proibir de pegar livro? Acho que eles não vão aceitar, não. Não, eles vão aceitar porque eu sou a mãe. Aí eu tive que devolver o livro, né, na biblioteca. E aí eu fiquei um tempo sem pegar livro até minha mãe passar essa neurose dela. Aí depois eu voltei a pegar livros e peguei de outros gêneros também, pra não causar muito caos lá em casa. Mas esse episódio foi... Hoje eu conto pra ela esse episódio, ela assim, já fez faculdade, já tem outra mente agora. E ela pensou, nossa, não acredito que eu fiz isso, Juliana, eu proibi você de ler. Ela já fez qual curso? Ela fez pedagogia. Ah, legal. E teve mais alguma outra coisa, alguma outra situação relacionada a isso? Do quanto assim, eu gostava de ler? Não, acho que não. E hoje a sua mãe, ela já incentiva mais você a Não, ler? hoje ela incentiva, sim, eu a ler. Claro que agora eu também estou na faculdade de letras, outro, outra vida, né? Mas mesmo assim, ela ainda tem resquícios dessa coisa de não pode ler muito. Se você ler muito, vai ficar doida. Para de ler um pouquinho, vai brincar, vai. Antes ela falava vai brincar, né? Hoje ela fala vai descansar, você está cansada, para de ler. Sempre associa ela até hoje associa a leitura, mesmo depois de ter feito pedagogia, como algo cansativo, como se você está cansado, você vai deitar e vai dormir. Você não vai deitar e vai ler um livro, porque deitar e ler um livro não é descansar, é ficar mais cansado ainda, na visão dela. Só que eu falo, não, mãe, eu tô descansando, tô lendo, tô descansando. Não, mas lendo é descansar, você tá cansando sua mente, não sei o que, vai dormir e tal. Até hoje ela tem esse pensamento e essa resistência de pensar que leitura é diversão, que leitura é também descansar, sabe? Se desligar um pouco do mundo.
Então tá, Juliana, obrigada por ter participado. Esse vídeo ele vai ser disponibilizado no canal Museu Virtual da Leitura no YouTube. Aí se você puder, dá uma conferida lá. Obrigada.